A Saga da Eternidade. A incrível jornada do povo judeu através dos milênios. Há histórias que são contadas e há histórias que vivem, que respiram nas areias do deserto, que ecoam nas pedras de muralhas antigas e que pulsam no coração de um povo disperso e ainda assim inquebrantável. A história dos judeus não é apenas uma crônica. É uma saga épica de fé, exílio e retorno. Uma aliança divina forjada no fogo da provação e temperada pelo tempo. É a jornada de uma pequena tribo de nômades que se tornaria uma nação, daria ao mundo uma visão monoteísta radical e, contra todas as probabilidades, renasceria de suas próprias cinzas no cenário mundial. Esta é a história de uma promessa, uma jornada que começa com um chamado a um homem sob um céu estrelado da Mesopotâmia e se estende até os arranha-céus de Tel Aviv e os debates acalorados das nações de hoje. Se você tem gostado dos nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo. Desenvolvimento. Da promessa à pátria, do exílio à esperança. A era dos patriarcas. O chamado e a aliança. Tudo começa por volta de 2000 a.C., com um homem chamado Abrão, na próspera cidade-estado de Ur dos Caldeus. Em um mundo politeísta, Abrão ouve uma voz singular e revolucionária, a voz de um único Deus que lhe faz um chamado e uma promessa extraordinária. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Gênesis 12, 1-2. Este é o momento seminal, o nascimento de uma identidade. Abrão, mais tarde renomeado Abraão, pai de uma multidão, torna-se o primeiro hebreu. Sua jornada o leva a Canaã, a terra prometida. A aliança é selada através de seu filho, Isaque, e depois através de seu neto, Jacó. O Talmud expande a narrativa bíblica, descrevendo Abraão como um filósofo que chegou à conclusão da existência de um único Criador através da observação da natureza, antes mesmo do chamado divino. Jacó, após lutar com um anjo, tem seu nome mudado para Israel, aquele que luta com Deus, emprestando seu novo nome à nação, que surgiria de seus 12 filhos, os progenitores das 12 tribos. Cativeiro no Egito e o fogo da libertação. Uma fome severa força as tribos de Israel a migrar para o Egito, onde um dos filhos de Jacó, José, havia se tornado um poderoso governador. Inicialmente acolhidos, com o passar das gerações, sua crescente população é vista como uma ameaça. O pêndulo da história oscila da hospitalidade para a opressão, e os hebreus são submetidos a uma brutal escravidão por 400 anos. É no auge desse sofrimento que surge Moisés, um hebreu criado como príncipe egípcio, que após encontrar Deus em uma sarça ardente, retorna para confrontar o faraó com uma demanda audaciosa. Deixa o meu povo ir. A libertação não vem facilmente. Ela é conquistada através de 10 pragas devastadoras, culminando na Páscoa, Pesach, a noite em que o anjo da morte passou por cima das casas israelitas marcadas com o sangue do cordeiro. A dramática travessia do Mar Vermelho, que se abre para os israelitas e se fecha sobre o exército egípcio, sela sua libertação e se torna o evento formativo central da identidade judaica. A passagem da escravidão para a liberdade sob a mão redentora de Deus. A lei, a conquista e a era dos reis. No deserto, no Monte Sinai, a nação recém-liberta recebe a Torá, a lei, os 10 mandamentos e o projeto para uma sociedade justa e santa. É a constituição de seu reino. Após 40 anos de peregrinação, liderados por Josué, eles entram e conquistam Canaã. Segue-se o período turbulento dos juízes, líderes carismáticos que surgiam em tempos de crise. O anseio por estabilidade leva o povo a pedir um rei. Saul é o primeiro, mas é Davi quem se torna o rei ideal de Israel. Ele conquista Jerusalém por volta de 1000 a.C., torna-a a capital política e espiritual, e seu filho Salomão constrói o primeiro templo, uma maravilha arquitetônica, que se torna o centro da vida judaica, a morada terrestre da presença de Deus. A divisão, a queda e o primeiro exílio. O apogeu do reino de Salomão é seguido por sua fratura. Após sua morte, disputas internas dividem a nação em 2 reinos, Israel, ao norte, e Judá, ao sul. Essa divisão enfraquece ambos. Em 722 a.C., o Reino do Norte é conquistado pelo Império Assírio, e suas 10 tribos são deportadas e assimiladas,
desaparecendo da história. O Reino do Sul, Judá, sobrevive por mais um século e meio, mas a desobediência à aliança e as intrigas políticas o levam à ruína. Em 586 a.C., o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor II, conquista Jerusalém, arrasa a cidade e destrói o Templo de Salomão. A elite judaica é levada cativa para a Babilônia. O exílio é um trauma profundo. Sem sua terra e sem seu templo, os judeus se apegam à sua única posse inalienável, a Torá. Nesse período, a sinagoga surge como um centro de oração e estudo, e a identidade judaica se refina, tornando-se menos dependente de um local físico e mais focada na fé e na prática comunitária. O Messias, a ocupação romana e a segunda destruição. 70 anos depois, o Império Persa conquista a Babilônia, e o rei Ciro, o Grande, permite que os judeus retornem a Judá. Liderados por Esdras e Neemias, eles reconstroem Jerusalém e erguem o segundo templo. Nos séculos seguintes, a Judéia passa pelo domínio grego e, finalmente, romano. É neste cenário de ocupação e fervorosa expectativa messiânica que, por volta de 4 a.C., nasce Jesus, Yeshua de Nazaré. Para os cristãos, ele é o Messias prometido, o Filho de Deus. Para a maioria dos judeus da época e de hoje, ele foi um pregador e rabi, mas não o Messias esperado, que seria um libertador político e restaurador da soberania judaica. As tensões com Roma explodem em 66 d.C., na Grande Revolta Judaica. Após uma guerra sangrenta, as legiões romanas, comandadas por Tito, sitiam e conquistam Jerusalém. Em 70 d.C., em um evento cataclísmico que marcaria a psique judaica para sempre, o segundo templo é incendiado e completamente destruído. O historiador Flávio Joséfo, uma testemunha ocular, descreve o horror e a carnificina. O centro da vida judaica foi novamente arrancado, a diáspora e a sobrevivência rabínica. Com a destruição do templo e a falha de uma segunda revolta, Bar Kokhba, 132-135 d.C., os judeus são dispersos por todo o Império Romano e, além, a diáspora. A questão central passa a ser: como ser judeu sem a terra e sem o templo? A resposta veio dos rabinos. Em centros como Yavne, eles reestruturaram o judaísmo, focando na oração, no estudo da Torá e na aplicação da lei judaica halachá à vida cotidiana. O Talmud, um compêndio monumental de leis, histórias e debates rabínicos, torna-se a pátria portátil do povo judeu, garantindo sua sobrevivência cultural e religiosa por quase 2 milênios de exílio, perseguições, expulsões e o horror indescritível do Holocausto. O retorno, sionismo e o renascimento de Israel. No final do século XIX, em resposta ao crescente antissemitismo na Europa, surge um movimento político moderno, o sionismo, liderado por Theodor Herzl. Sua visão era simples e audaciosa. O povo judeu precisava de seu próprio Estado em sua pátria ancestral para garantir sua sobrevivência. Após a devastação do Holocausto, no qual 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados pelo regime nazista, a causa sionista ganhou um apoio internacional sem precedentes. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou o estabelecimento do Estado de Israel. O sonho de 2 milênios se tornara realidade. No dia seguinte, nações árabes vizinhas atacaram, dando início a uma série de guerras e a um conflito complexo que persiste até hoje. Nos anos seguintes, Israel absorveu centenas de milhares de refugiados judeus de países árabes e sobreviventes do Holocausto, transformando uma terra árida em uma nação moderna, democrática e tecnologicamente avançada. Um povo que luta e vive. A história do povo judeu é uma tapeçaria tecida com os fios da promessa divina e da resiliência humana. É uma narrativa de extremos, da intimidade com Deus no Sinai à desolação de Auschwitz, da glória do Templo de Salomão às cinzas de 70 d.C., da dispersão por todos os cantos da terra ao retorno milagroso à sua pátria. A jornada de Abraão, que começou com um passo de fé na escuridão, transformou-se em uma marcha de milênios através da história. Mais do que a história de uma nação, é um testemunho do poder das ideias da tenacidade da identidade e da esperança inextinguível de um povo que carrega em seu próprio nome Israel sua essência, aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. A história continua a ser escrita,
mas seu passado serve como um poderoso lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a chama da fé e da identidade pode não apenas sobreviver, mas iluminar o caminho de volta para casa. Fim.